Ah, é? Então deixa eu compartilhar a transmissão. Muito boa tarde a todos, a vocês que estão conectados aqui na página Ideias para Ajudar Cubatão. Hoje eu aqui na posição de entrevistador tenho ao meu lado meu colega de profissão, Paulo Roberto, professor da Rede Objetivo de Ensino, coordenador de um curso pré-vestibular e ex-conselheiro tutelar da cidade de Cubatão. Paulo, agradeço por você ter aceitado o convite, vir aqui, contribuir com as suas ideias para a gente ajudar a nossa cidade. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço a página que me convidou, a equipe organizadora, e vamos fazer os esforços possíveis para que possamos fazer uma partilha bem bacana para enriquecer essa proposta de como ajudar o município de Cubatão. Certo. Paulo, muito obrigado. Obrigado a vocês aí, mais uma vez, que estão conectados aí na nossa página, né? E a gente vai agora, tenho certeza que tem uma sabatina, várias perguntas e respostas sensacionais para contribuir com a nossa cidade. Paulo, agora, em nível municipal, né, como é que você enxerga o momento político de Cubatão, né, e dos representantes eleitos? Você acha que, né, os vereadores, por exemplo, estão muito unidos ou falta união? Guilherme, vamos ver assim. Hoje nós temos na Câmara 8 partidos distintos de 15 cadeiras. Existe uma pluralidade partidária ali dentro.
desde partido de esquerda a partido de direita, mas o que me parece ter uma ausência no município de Cubatão é uma oposição bem posta. Não encontro, não vejo, não percebo em Cubatão essa oposição. E quando eu digo oposição, oposição é uma particularidade muito interessante, porque a oposição ele implica não só em criticar, em apontar os defeitos do governo ou aquilo que ele está fazendo de errado. Quando você tem uma oposição, primeiro, você tem que estar predisposto a estar participando de uma investigação, a buscar dentro, enquanto parlamentar, a sua função. E depois, a oposição é o melhor momento, é a melhor situação, acho que é o melhor lugar para uma pessoa. Por quê? É ali que você tem a possibilidade de mostrar que você tem ideias, que você tem recursos, que você tem capital intelectual, para que você possa fazer diferente. Exato. Porque se eu for um opositor cão latindo, não vai mudar em nada. Não adianta, eu estou numa coleira e não vou fazer nada sozinho. Sim. Agora, se existe em mim, enquanto opositor, nessa possibilidade de investigar, de ver, de averiguar, de oferecer, de ofertar e de mostrar que eu tenho uma condição melhor, né, como opositor do que aquela que está no governo, aí fica bacana. Mas esse momento que a gente tem? A gente tem me parece, dessa maneira, uma grande massa homogênea dentro da Câmara, em que eu tenho um senhor que fala assim, todos nós dizemos amém. Eu acho que existem projetos de fato que todos devem respeitar, e também não é porque de repente eu venha a ser oposição que eu tenha que ser contrário. A oposição não é um sujeito que é contrário. A oposição é um sujeito que vai tentar fazer uma leitura diferente daquilo que está sendo proposto. Exatamente. Então, o grande detalhe que eu vejo hoje no município de Cubatão é não encontrar essa oposição que possa participar. E, não digo só oposição enquanto os eleitos, mas até no meio político, a oposição que nós tivemos na época de eleição parece que sumiu. Parece que como a fumaça da vela sumiu no ar. Exato. Tá difícil encontrar essas pessoas, tá difícil encontrar quem aponte, quem questione. Já digo e repito, não é apontar problema, mas propor soluções, propor outros caminhos, mostrar que você tem uma condição diferente de poder agregar ou de fazer de uma maneira distinta. Exatamente. E o que a gente menos precisa hoje, né, é de pessoas que de fato só apontam os erros. O que a gente precisa é de pessoas que mostram soluções e mostram sugestões, né, Paulinho? São pessoas que de fato edificam para o melhoramento da nossa cidade. Correto. Né? Agora você citou alguns partidos aí, né? Vários partidos estão compondo a bancada aqui da nossa cidade. Você está afiliado em algum partido, Paulo? Então, Guilherme, estou saindo, fui filiado, minha primeira filiação lá com meus 18 anos de idade, hoje eu tenho 33, foi ao PP, Partido Progressista, depois migrei para o PSDC, e agora estou saindo, devido a entraves, a contratempos que aconteceu no partido das últimas eleições, que me desanimou bastante, e estou saindo. Ainda, Guilherme, se você me permitir fazer um retorno à primeira questão, vejo também que falta na nossa cidade uma participação das pessoas dentro da questão política. Eu não posso trabalhar. Aí a gente percebe assim, qual é a função da Câmara? Tive amigos, desde Pirralho, vou fazer uma evidência de um ex-vereador, já até falecido, que era muito amigo da minha família, o vereador chamado Sônio Célio. Eu sempre participei, sempre fui, sempre frequentei, e o que me falta encontrar nas pessoas eu bater na porta da Câmara, do meu vereador, não para pedir. A Câmara Municipal não é filantrópica, não é assistência social. Se você for levar uma ideia, que você leve um problema, olha, minha rua está com buraco, minha rua enche, é função do vereador ir lá. Mas não é função da Câmara ceder cesta básica, não é função da Câmara ceder emprego. Para isso nós temos outras instituições. É necessário também que o cidadão, não o cidadão cubatense, mas o cidadão do Brasil, que entenda do Congresso, que entenda das Assembleias Legislativas, saber como funciona e saber o que você tem que exigir e saber quais são os seus direitos e quais são os deveres daqueles que estão ali eleitos. Com certeza. Eu acredito também que estar a par, né, de todo o procedimento político, de políticas públicas, é sim uma questão muito importante para os cidadãos, né, de qualquer cidade, de qualquer âmbito dos poderes. Né? Bom, você citou o Partido Progressista, que hoje já mudou o nome, já agora se intitula Progressistas, né? O PSDC, que é o Partido da Social Democracia Cristã. Hoje você não está afiliado, você está deixando o PSDC, mas vamos lá, fala um pouquinho pra gente. Você tem a intenção de ser um pré-candidato a vereador em 2020? Não mais, Guilherme. Estou um tanto quanto desanimado, tanto quanto aí ressabiado com esse contexto. Então, não tenho essa intenção, não pretendo mesmo. É uma convicção muito clara, muito distinta que eu tenho na minha cabeça. Olha lá que as pessoas cobram, hein? Podem cobrar as pessoas mesmo. Vão cobrar. Não tenho essa pretensão,
mas isso não implica que eu não possa colaborar com outras certeza, pessoas, com ideias, com motivações, ir para a rua também, levantar questionamentos. Eu acho que a política ela é muito mais do que o exercer um palco legislativo. Com certeza. É a construção da cidadania de todos os indivíduos ali envolvidos para uma cidade melhor. Sim, e atuar pela nossa cidade, o quesito principal não é, gente, um mandato, tá? É a força de vontade. É você sair do sofá da sua casa, é você lutar de fato pelas melhorias da sua cidade, pelo avanço aqui de Cubatão. Paulinho, né? Conversando ainda sobre, desculpa a intimidade, né, Paulinho? Vontade, né? faz Professor parte. Paulo, estamos falando aqui ainda de, né, política a nível municipal. Eu queria que você me dissesse um pouco, qual que é a área mais importante assim, de uma cidade? O que você acha primordial numa cidade? Guilherme, seguindo, né, os meus conceitos, a educação para mim é bastante interessante. Vou fazer uma paráfrase até ao candidato à época da presidência da República, chamado Cristóvão Buarque. Ele dizia assim: a saúde é um problema, a segurança é um problema, a violência é um problema, a educação é um problema. Só que a educação, Guilherme, é o único problema que resolve todos os outros problemas. Porque se você educar, você tem emprego, você tem desenvolvimento de ciência, tecnologia, inovação. Então a educação é o principal caminho. E veja dessa maneira, a própria Constituição, nos artigos 206 e 205, vão dizer: a educação ela tem que ser igualitária, ela tem que ter pluralismo, ela tem que ter a valorização do professor. Aí vem um outro detalhe bem interessante. Qual é a valorização de professor que nós temos no município de Cubatão hoje? E quando eu coloco em valorização, Guilherme, eu não falo de valor capital. Cubatão não é um município que paga mal. É claro que pode haver outros municípios que pagam melhor. Mas Cubatão é um município que paga ali dentro do seu contexto e da sua realidade, acredito que razoavelmente bem. Quando eu falo em valorização e o que eu compreendo aí do que a Constituição nos fala há um plano de carreira bem claro e bem distinto? Há convênios? Guilherme, recentemente parei para fazer uma pesquisa nas universidades da nossa região. Santa Cecília, Unisantos, Unimes, e essas universidades elas têm parcerias. E vários municípios da região metropolitana Baixada Santista estão ali e têm essa parceria, principalmente a Secretaria de Educação. Não me encontrei com o Cubatão com nenhuma parceria. Como que eu vou favorecer o meu professor a melhorar o seu capital intelectual, fazer uma especialização, lato sensu, um mestrado, um doutorado, um curso de extensão, um curso de idioma? Como que eu posso favorecer esse capital intelectual, essa valorização do professor? E aí, quando a Constituição coloca professor, é no exercício da sua profissão, não é no exercício do seu bolso, não é no exercício do seu pagamento, das suas contas a pagar. O que eu posso fazer para esse professor ele ser melhor? E, tornando o professor melhor, eu torno também a rede melhor. Essa é a grande dinâmica. Sim, chega a ser um círculo vicioso, né? Sim, claro. É essa postura que a gente tem que ter para poder melhorar as condições dos nossos alunos. Porque o aluno ele não vive... E eu tinha uma professora à época da faculdade, da primeira graduação, ela dizia assim: muitas vezes o recurso do professor e a metodologia disponível para ele é uma metodologia GLS. Giz, lousa e saliva. Já estamos numa época em que eu não posso mais utilizar somente dessa metodologia. Com certeza. Existe no estado de São Paulo, no município de Cubatão, no Brasil inteiro, recursos. Aliás, existem lugares que eu não tenho nem giz nem lousa, eu só tenho a saliva, eu só posso falar. Então, acho que é necessário equipar as escolas com tecnologia, é necessário criar ambientes onde você possa construir. Paulo Freire e o Cortella também colocam bastante isso. É necessário tornar o sujeito que conhece também um construtor desse conhecimento. Por que eu não posso desenvolver laboratórios de física, química? Me permita, talvez, também remontar. Eu estudei em Lorena durante 8 anos. Somos dois. Da minha vida. Da primeira até a 8ª série, como chamávamos. E ainda à época, a sede de Lorena, em 99, existia um laboratório, existia um laboratório de biologia, existia um laboratório de química, e era ensino fundamental. Apesar que Lorena ainda era, Guilherme, na nossa época, escola municipal de 1º e 2º grau, Bernardo José Maria de Lorena, isso mesmo. Mas existiam outros recursos. Vou melhorar ainda. Existia dentro da escola um atendimento odontológico, que sumiu. Desapareceram os atendimentos odontológicos para as crianças. Eu me recordo ainda, agora não sei qual era a finalidade, mas a secretaria passava de ano em ano dando aos alunos um comprimidinho roxo, agora não me recordo se era para a questão renal e daí por diante. Havia toda uma condição de preparação da saúde. Quando eu falo em educação, educação não é só formalidade. Também vou continuar. O artigo 206 e 205, eles colocam assim: é dever do Estado e da família. Aí eu pergunto para você, paizinho, mãezinha que está em casa, quantas vezes você foi na reunião do seu filho desde que ele frequenta a escola? Você não pode chegar para o seu filho no fim do ano e falar: quais são os resultados?
Seu filho não é um sujeito de obter Com resultados. certeza. Ele é um sujeito humano, ele tem valores. Construção do aprendizado. Ele tem medos, ele tem anseios, ele tem vontades. Eu não posso só cobrar nota. Nota já é uma coisa que já está desgastada de eu cobrar. Eu não posso cobrar resultado. Mas tem que cobrar o que ele está construindo. É a partir da reunião de pais, conversando com meu filho, olhando os cadernos, olhando os livros, olhando o material didático, que eu vou saber o que está se passando na escola pública. Sim. Agora, se o pai, dentro do meu dever legal, não faço isso, e essas experiências eu tive enquanto conselheiro tutelar, não funciona. Não adianta eu ir lá bater na Secretaria de Educação ou no próprio Conselho Tutelar. Não tem vaga. Bacana. A gente tenta, a gente consegue, a gente vai atrás e te proporciona, paizinho, mãezinha, essa vaga. Mas quantas vezes você ocupou o seu papel, a sua vaga de pai, de responsável, por saber como está o andamento da vida escolar do seu filho, da vida Com pedagógica? certeza. Essa ligação, né, pai e escola, ela é de fundamental importância para que a gente consiga, de fato, né, melhorar toda a qualidade do ensino daqui da nossa cidade e de qualquer outro âmbito, né, sejam outras cidades, tanto a educação do estado de São Paulo, falta um pouco de ligação entre família e escola, que é de suma importância. A família ela tem um papel essencial na formação de um indivíduo, seja na sua formação moral, na sua formação ética e na sua formação profissional. Tá? Bom, falando agora sobre a área da educação, né, a gente percebe que alguns servidores municipais e, sobretudo, os professores, né, aqui da cidade de Cubatão estão um pouco descontentes, né, com toda essa mudança aí em relação aos vencimentos, aos benefícios, né? Como você vê, o que pode ser feito para que esses professores voltem a ter a sua confiança, Paulinho? Guilherme, é uma coisa bastante complicada, porque a minha fala vai ser um tanto quanto especulativa. Não sou eu o gestor, não sou eu quem estou lá, não sou eu quem estou com os tributos, não sou eu quem estou com a legislação. Então, vamos tentar de maneira explorativa, especulativa, Ótimo, fazer alguns pontos. Acompanhei algumas transições que aconteceram na legislação. Havia alguns vícios dentro das escolas, porque quando você faz a atribuição de maneira reciclada, de maneira dentro da unidade escolar, muitas vezes é possível que, não é uma afirmação, é possível, ok? Estamos no discurso especulativo, que o gestor ele queira manter a equipe dele. Não estou falando um protecionismo, estou falando, olha, essa equipe já está comigo há 1, 2 anos, por que não mantê-la? Com certeza. É interessante, talvez ela possa prosperar. Mas, quando eu lancei a atribuição por uma maneira ampla, se não me engano foi dessa maneira que funcionou esse ano, muitos professores acabaram mudando de sede, eu tendo mais de 1, 2 sedes. Então, o que acontece? É o que eu volto ao apontamento que eu fiz anteriormente. Se eu tenho um plano de carreira, seja horizontal, seja vertical, um plano que possa contribuir com a formação desse professor, como se ele estivesse tendo pontos conforme a sua qualificação, a sua melhora, agregando e dali por diante, com certeza esse professor, se ele quer se manter na mesma unidade escolar, ele iria participar desse aperfeiçoamento contínuo. Por quê? Porque seria uma forma de ele garantir que ele, poxa, eu gosto da escola Y, eu quero permanecer naquela escola Y. Eu me sinto bem com aquele alunado, eu me sinto bem com aquela equipe gestora, eu me sinto bem com os outros profissionais que ali desenvolvem um trabalho bacana comigo. Agora, eu não posso fazer da atribuição de aula ou da forma como anteriormente estava acontecendo, uma forma de eu agregar e de criar um feudo para mim enquanto gestor. E falar, olha, eu quero essa galera. Não, isso não é um time de futebol, isso não é a seleção. Estamos dentro do processo público. A atribuição é um cenário público. E aí acaba acontecendo essas transições. Depois, a questão salarial ela é bastante evidente. Vejo que alguns apontamentos acerca das aulas em excedente que o professor recebe, me parece que há um valor único sobre esse professor que tem aula em excedente. Imagino eu que, suponha, Guilherme, que você tem 20 anos de casa e eu tenho 5 anos de casa. Você tem as suas vantagens pessoais, você tem outros critérios que agregam no seu salário. Entendo eu que minhas aulas excedentes, você que tem 20 anos de casa, eu tenho 5, deveriam ser proporcional à sua carreira. Eu não posso pegar o professor que tem 25 anos de casa e falar, você vai ganhar o excedente na hora do iniciante. Não, pague a ele aquilo que ele foi construído ao longo do tempo. Vejo que esse é um apontamento interessante que você possa construir também aí e melhorar o salário, além dos benefícios. Tá. Entendi. Não, acho até que o cerne da questão, Paulinho, eu vou até fugir um pouquinho do script aqui que a gente tem, né, para a gente até dar uma aprofundada nessa discussão. O cerne da questão está girando em torno da seguinte causa. Tá? O professor de Cubatão, ele recebe por 5 semanas, tá? Diferentemente das outras redes, inclusive da rede estadual, né, que recebem por 4 semanas e meia.
Então, como funciona? Eles são contratados por 20 horas semanais, né? E ao multiplicar por 5, pois eles recebem por 5 semanas, eles têm 100 horas ao mês. Tá? E, em detrimento de uma necessidade do poder público, dos professores dobrarem, eles podem pegar até 200 aulas, né? Que eles dobram essas 100 horas. O que acontece é o seguinte, agora o poder público, né, essa dobra, vamos supor que o professor precise sair de licença por um motivo de doença, uma cirurgia que ele vai fazer, né? Enfim, esse professor, ele saía de licença, tá, com essas 200 horas, com aquelas 100 horas de matrícula e as outras 100 de dobra, né, de carga suplementar. Ele saía de licença recebendo as 200 horas e no lugar do professor entrava outro professor também recebendo por 200 horas. Então aí você tinha 4 professores, você pagava por 4 professores para uma sala de aula só. Então como você vê, como pode ser feita toda essa logística para que a cidade consiga pagar os seus professores de forma que eles não se sintam lesados e também para que o cofre público não seja lesado. Você acha que existe alguma maneira desse toma lá da cá dar certo? Olha, Guilherme, eu vejo que esse atual cenário, esse atual contexto, ele, não vou dizer que é o mais correto, mas ele é o mais apropriado, correto? Por quê? Eu vi com déficit financeiro de administrações anteriores, ok? Então eu, enquanto gestor hoje, enquanto prefeito municipal hoje, imagino que foi isso que se passou na cabeça dele, eu tenho que equilibrar minhas contas. É verdade que meu orçamento, minha arrecadação diminuiu? É verdade, isso é público e notório que a arrecadação Sim. diminuiu. E muito. Bastante. E depois, não é de onde eu posso tirar. Primeiro, a Constituição fala que você tem que gastar 25% do orçamento com educação, 15% em saúde. São gastos obrigatórios. Ponto final. Agora, eu tenho que reorganizar o meu orçamento. Guilherme, eu quero viajar. Eu quero ir para Nova Zelândia, ok? E eu ganho R$2.000 por mês. E minha viagem custa R$4.000. Eu vou conseguir viajar no fim do ano? Não, não vou. Eu vou fazer um planejamento orçamentário, um planejamento familiar, para que eu possa fazer essa minha viagem à Nova Zelândia, que seja. Mas, da mesma maneira, vejo que o governo fez isso. Ele tinha que acertar essas contas. E, de fato, eu não posso pagar por 4 profissionais tendo um exercício, ok? Pega na CLT. Você saiu de licença. Você fica quantos dias pela empresa? 15 dias. 15 dias. Depois você passa o INSS. A empresa, você não tem o mesmo sujeito recebendo pelo INSS e pela empresa. Sim. Então, não é admissível que eu faça isso também Com na certeza. questão pública. É que, na verdade, a discussão ela gira em torno do fato de que eles não são contratados pela CLT. Eles são um sistema diferenciado, né, no regime estatutário. Mas eu gostei, parabéns pela resposta. Aliás, a gente precisa muito. É que se a gente ficar aqui conversando sobre isso, a gente vai ficar até, né, amanhã, 10 de julho. Então vamos continuar, né, ainda conversando sobre os cargos, né, sobre, enfim, os servidores de Cubatão, só que agora a gente vai mudar um pouco de categoria e a gente vai sair dos efetivos e ir para aqueles chamados de cargos em comissão, né, os conhecidos COs, né. A gente sabe que houve agora uma reforma, já é realidade que essa reforma aconteceu, que para assumir muitos desses cargos, o profissional agora, o trabalhador agora precisa ter um nível superior. O que você acha disso? Você acha que é primordial, que é superável ou que é preciosismo? Olha, Guilherme, eu seria pernóstico se eu não concordasse com a situação, ok? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que perceber uma outra variante. Não, o ter o diploma, o ser graduado, mestre, doutor, pós-doc, não implica que você seja um bom profissional. Não implica que você seja uma pessoa que consegue executar muito bem as suas tarefas. Imagino eu que, para esses cargos de confiança que existem, não em Cubatão, em todo local, né, em toda estrutura pública, não só o cargo superior também é interessante, mas por que não também dar essa vantagem ao funcionário de carreira? De repente eu tenho um técnico super competente, é um cara que está na casa 10, 15, 20, 25 anos, por que eu não vou usar este e colocar nesse cargo de confiança, em vez de buscar outros apadrinhados lá de fora, só porque a pessoa tem uma graduação, tem um diploma debaixo do braço? Acredito, penso, entendo e faria isso se fosse prefeito, que existem profissionais de carreira muito bem conceituados, muito competentes, que conhecem a dinâmica inteira, que são essenciais. Vou dizer pelas próprias empresas, você pega a indústria siderúrgica, metalúrgica, química e Cubatão, há uma grande quantidade de aposentados. O sujeito ele sai, depois a empresa recontrata, porque ele conhece a dinâmica inteira, ele conhece a planta da empresa, ele conhece todos os fatores, ele conhece como funciona a máquina, ele está com aquela máquina há 20, 25 anos. Não é o engenheiro que se formou ontem, que fosse em Harvard, que vai chegar e vai conhecer. Ele conhece cada detalhe, né? Vou até brincar, cada gambiarra, cada situação que ele teve. Por que não esse profissional
já de carreira, eu também não possa colocar e enquadrá-lo também como independente de ele ter o fundamental, o médio, um técnico, mas se ele tem competência, né, a própria, você também como professor, reforma da educação, fala do notório saber. Por que eu não posso utilizar esse notório saber desse trabalhador, desse servidor tão competente e colocá-lo ali para exercer essa função? A ideia é que a vivência do servidor, né, ela se sobrepõe ao fato dele ter ou não um ensino superior, não é isso? Correto. E essa é a dica que a gente dá à Prefeitura de Cubatão, falando agora sobre os cargos de secretários, né, que os nossos secretários de educação, principalmente, né, agora existe a iminência de que seja trocado, seja um professor de carreira, alguém que já tenha passado pela sala de aula, passado pela equipe, pela orientação ou pela vice-direção, direção da escola, supervisão de ensino, e que hoje saiba, né, de cabo a rabo, desculpa a expressão, todas as mazelas e as qualidades que a nossa cidade tem, né, no que se refere à educação. Porque só assim, quando tem alguém, nosso colega de profissão, trabalhando para a gente, né, em um cargo um pouco mais alto, a confiança ela é reestabelecida. Entenda a nossa linguagem. Exatamente. Né? Exatamente. Então é uma dica que a gente deixa, professor Guilherme e professor Paulo, a gente deixa aí para o poder público, né? E vamos continuar. Paulinho, agora a gente falou também sobre, né, política em nível nacional, vamos mudar um pouquinho agora, falar sobre política em nível nacional. Tá? Você já escolheu seu ou sua presidente da República? Já escolhi, Guilherme. Houve uma transição, ok? Você pode contar um pouco pra gente? Claro que eu posso contar um pouquinho. Assim, Guilherme, meu primeiro nome chamava-se Cristóvão Buarque, que foi o que outrora eu citei. Passou pelo PDT, ultimamente estava no PPS, mas parece que não vai continuar, não deseja essa trajetória. Ele, se eu não me engano, é senador pelo Distrito Federal. Tá, isso. É um cara que tem uma proposta de ensino bastante interessante, o cara criou o Bolsa Escola, então é professor universitário, então tem uma dinâmica bem interessante, está próximo dos ideais que eu entendo que são vantajosos para o Brasil. Hoje, devido a essa transição, mudei. Hoje eu estou pensando, a minha ideia é o senador também Álvaro Dias, senador pelo estado do Paraná, que hoje está no Podemos. Historiador também, e o que me chama a atenção, ele, se eu não me engano, foi ele que propôs a questão da suspensão do foro privilegiado. Então, não só pela dinâmica da educação, mas sobre outras tantas dinâmicas aí da questão da justiça, é uma pessoa hoje que me chama a atenção. E que aí nas pesquisas tem galgado aí alguns degraus, e eu entendo que é uma pessoa interessante e adequada para esse cenário político. Não está do lado A, nem do lado B. Né? Imagino que seja uma pessoa, eu não digo nem uma terceira, talvez uma quarta, uma quinta via. Mas, a meu ver, é uma pessoa bastante competente hoje para assumir. É muito bom, professor, você ter citado toda a história, né, e o background desse candidato, porque o que a gente mais precisa fazer como eleitor é procurar tudo o que esse candidato já fez pela nação, né? Aliás, ele é um pré-candidato à presidência da República, então a gente precisa ver quais são suas ideias, quais são os seus projetos, as suas propostas, para que a gente consiga depositar e confiar o nosso voto a ele, né? É muito curioso que aqueles melhores pré-candidatos estão em banco de reserva. São aqueles que são considerados sumidos, né? Álvaro Dias é uma pessoa que não aparece na mídia, mas que bom, porque são pessoas que estão sumidas das páginas policiais. Hoje, as pessoas que estão em voga e estão em evidência, né, que são consideradas pessoas não sumidas, são pessoas que, infelizmente, estão atoladas, enterradas nas mazelas da corrupção, da lavagem de dinheiro, da corrupção ativa e passiva do nosso país. Correto. Então, a gente precisa olhar um pouco, não olhar somente a ponta do iceberg, olhar para o fundo. Quem mais são os candidatos? Não se resume a verde e amarelo. Aliás, perdão, não se resume a azul e vermelho. Né? Existem muitas outras opções que a gente pode considerar também. Me permita ainda, Guilherme, um detalhe, eu costumo dizer assim, quando nós vamos buscar o nosso candidato, e olha que detalhe interessante, eu tenho feito isso nas escolas. Se você bater na porta, fizer uma pesquisa de qualquer pessoa agora, e você perguntar quais foram os candidatos que você votou na última eleição, nas eleições gerais, bem provável que ela vá lembrar dos seus deputados, dos seus senadores, daí por diante. Eu costumo dizer assim, quando você for escolher o seu candidato, saia da fotografia e faça uma radiografia. O que é a fotografia? Aquilo que aparece. O próprio nome já diz, a aparência, a estética. Sim. É o que ele quer mostrar ser. Maquiavel, quando escreve O Príncipe, a época do Renascimento, ele diz assim, o príncipe ele não precisa ter as qualidades, ele precisa aparentar ter essas qualidades. E é o que muitas vezes a gente encontra. E aí eu encontro isso numa fotografia do sujeito. Quando eu faço uma radiografia, eu quero entender o que ele tem por dentro, quais são
suas intenções claras e distintas, quais são suas motivações, qual é a história desse pré-candidato, dessa pessoa, desse cidadão, aí eu começo a construir o sujeito da maneira que ele é e começo a perceber se é interessante colocá-lo lá ou se é interessante eu rejeitá-lo e procurar um outro ponto de vista. Ô, louco, bicho, olha só, uma explicação dessa só aqui mesmo no programa, no projeto Ideias para Ajudar Cubatão. Só uma outra dica que eu gostaria agora de falar a vocês, pessoal, é que nós vivemos num sistema presidencialista só no papel. Quem manda no país é o Congresso. Então não adianta a gente ter toda a boa vontade para eleger um presidente da República se os nossos senadores, se os nossos deputados federais, são deputados e senadores que não merecem o nosso voto. São pessoas que estão, mais uma vez, afundadas no mar da corrupção. Então vamos prestar muita atenção em que a gente vota. O presidente da República, ele é coadjuvante nesse processo. A gente precisa escolher muito bem também os nossos deputados federais e estaduais. E a dica que eu dou é que a gente não reeleja ninguém que esteja lá, tá bom? Bom, as eleições de 2018 estão chegando, né? Agora, dia 7 de outubro, o primeiro turno. Dia 28 de outubro, último domingo do mês, a gente passa aí pelo segundo turno, que é quando a gente vai, a partir de lá, mais ou menos umas 8 horas da noite, a gente vai saber quem comandará o país nos próximos 4 anos, né? Mas colocar alguém. Eu também não posso partir do pressuposto de que todo político é ladrão. Isso não cabe na minha cabeça. Jamais. Isso não pode. Aliás, a gente precisa tirar isso do nosso pensamento. Fazer da parte o todo, isso aí chega a ser insano, tá, gente? E é justamente nesse sentido que é necessário que as alianças, os líderes políticos da cidade, não os eleitos, mas aqueles que já participaram, aqueles que agora estão em ascese, estão em ascensão, estão crescendo, possam se sentar e dialogar. Tem que derrubar, dar um chute no ego um pouquinho, né? Porque eu acho que o ego anda muito inflado. Se eu não for, você também não pode ser. E encontrar que não sejam os nomes mais conhecidos, que nós possamos fazer o quê? Continuar com nomes novos. Não é necessário que eu busque os ex-candidatos, os que foram candidatos à prefeitura, ou os candidatos que foram ao legislativo, mas que eu possa encontrar em você, em mim, em qualquer outro que queira ser, né? Estou me exibindo, já disse que não tenho pretensões, que possa participar disso. Mas para isso é necessário uma política colaborativa, uma política participativa. Eu pergunto para você que está nos vendo e nos ouvindo. Me parece que recentemente, Guilherme, talvez você possa confirmar com mais destreza, há essa necessidade de mudar o horário das sessões da Câmara, do período da tarde para o período da noite, para que favoreça o trabalhador, para que as pessoas possam participar e lá frequentar. Me parece que isso foi votado essa semana, ou pelo menos estava em pauta. Quantos? A mesma coisa, bata na porta do cidadão de Cubatão e pergunte: quantos vereadores nós temos? Quem é o presidente da Câmara? Onde a Câmara fica? Você já assistiu à TV Câmara? Você sabe o que está sendo passado ali? Então falta essa estrutura. Se eu não politizar o meu cidadão, eu não vou conseguir, de maneira engenhosa, entrelaçar ou criar uma teia ou criar uma coesão social que me permita compreender a sociedade de uma maneira melhor, encontrar uma pessoa que seja um expoente. Com certeza. Professor, tivemos aqui a explicação excelente do professor Paulo sobre o porquê de Cubatão não conseguir eleger um candidato depois de Cecília Passarelli, 95 a 99. Desde 99. Né? Por que isso? Ele deu uma explicação aqui excelente. Eu vou repetir a pergunta, porque nós tivemos um problema técnico aqui com a nossa internet. Então, vou refazer a pergunta e eu vou pedir para que o senhor professor refaça a sua resposta um pouco mais resumidamente, tá bom? Em suma, você vai responder com as ideias centrais da sua resposta. Por que você acha que Cubatão não consegue eleger um deputado estadual? Você acha que falta união? Você acha que os votos são pulverizados? São pulverizados. Retomando lá, a última foi Cecília Passarelli, entre 95 e 99, no antigo Partido da Frente Liberal. E em Cubatão nós temos essa capacidade de exportar votos. Nós jogamos votos para outras cidades, para outros municípios, porque muitas vezes os nossos candidatos, seja do Executivo, seja do Legislativo, foram apadrinhados por candidatos do interior ou da capital de cidades vizinhas. E aí você assume esse compromisso. Poxa, o candidato, o deputado X do município X do interior de São Paulo me apoiou? Poxa, eu tenho essa dívida política com ele. Enquanto a gente não encontrar, não criar um capital ideológico, um capital intelectual, um capital político firme, distinto, adequado no município de Cubatão, isso não vai acontecer. Eu vou dar um detalhe, Guilherme. Existe na Câmara Municipal um projeto chamado A Casa é Sua, em que estudantes, entidades podem ir lá e participar. Se a gente for lá e ler a agenda da Casa é Sua e ver quantos participaram, quantas instituições, quantas escolas foram até lá, eu lembro quando eu lecionava aqui numa escola de Cubatão, eu levei uma turma para lá. E ali nós sabatinamos alguns vereadores durante quase 2 horas. A proposta era meia hora, eu já levei a molecada
como diz assim, com sangue nos olhos. Claro. Né? Falta essa questão. Enquanto eu não conseguir sustentar, enquanto eu não criar uma consciência política muito boa, eu não vou conseguir chegar no bom senso da cidade, além do mais, cortar os egos inflados que nós temos. Com certeza. Agradeço aí, peço desculpas mais uma vez por esse problema técnico que nós tivemos, é que a chuva ela acaba sendo um pouco inoportuna quando a gente faz uma transmissão ao vivo. Tudo isso aqui é ao vivo para você, né, saber o que a gente tem para contribuir para a nossa cidade. Bom, falando um pouquinho sobre temas polêmicos, né, a gente já falou um pouco sobre essa reforma administrativa, né, liderada aí pela Procuradoria de Cubatão. Muita gente acha que foi, né, o próprio prefeito, mas foi liderada pela Procuradoria, né, pelo Rogério Molina. Tá? Então, esses temas polêmicos, professor, como a contribuição da iluminação pública, né, e o contrato da Sabesp, e essa impressão de que Cubatão nunca consegue fazer uma licitação. O que você tem a falar um pouco sobre isso? Guilherme, eu vou começar pela questão da iluminação pública. Essa taxa ela é realidade em vários municípios. Exato. Aí a gente fala, mais uma taxa. Eu também não gostaria de estar pagando, mas estou pagando, veio na minha conta de luz e tenho ali que contribuir. Mas aí vem a questão orçamentária toda que a gente percebe. Mas o que me incomodava, agora me incomoda menos, eu espero que mais tarde não incomode nem um pouco, era de que adianta eu fazer uma arrecadação, que seja 10, 15, e aí não importa, porque se eu ficar no semáforo pedindo R$1, se a cada vez que o semáforo abrir e fechar eu ganhar R$1, no fim do dia eu saio com mais de R$300 de lá. Então não importa quanto era a taxa, né? Desde que ela respeitasse a questão residencial, a questão comercial, a questão das plantas residenciais, comerciais e industriais. Mas a questão é, está sendo feita alguma coisa? Mudaram a iluminação 9 de abril, mudaram das praças, estão com outros planejamentos aí para... Não vejo como errada, ok? Vejo como assertiva, ok? Assertivo não é certo, vejo como assertiva. O momento exigiu isso de você. Talvez mais tarde ela possa ser suspensa, por que não? Quando eu refizer toda essa adaptação, fechado? E outra coisa, quando a gente pensa em luz, se a gente olhar, a maior parte dos nossos postes, elas são lâmpadas de vapor de mercúrio ou vapor de sódio. Aquele amarelão que se coloca. A gente está mudando, a proposta aí foi mudar para LED, lâmpadas emissoras de diodo. E quando você pensa em iluminação pública, você pensa em despesa, em consumo de energia, em gasto, ok? Gasto, capital financeiro. Quando, dá uma dica, você vai comprar uma lâmpada qualquer para sua casa, ok? Nós passamos para a lâmpada incandescente, vamos para a lâmpada eletrônica, agora nós temos as lâmpadas de LED. As pessoas têm um hábito, eu lembro que quando nós comprávamos lâmpada incandescente, a gente olhava lá, 70 watts, 100 watts, as lâmpadas, porque era uma lâmpada que emitia muito calor e pouca luz. Hoje, quando a gente vem para o LED, é uma lâmpada que emite menos calor e mais luz. Isso serve para você quando for comprar sua lâmpada. Não fique olhando qual é o consumo da lâmpada, mas uma coisa chamada lumens. Né? Olhe lá no rótulo, na embalagem, quantos lumens emite aquela lâmpada e você vai ver. Uma cidade mais clara também gera mais segurança, mais iluminada. Okay? E as licitações é uma questão bastante tributária. Recentemente, alguns municípios daqui da região também renovaram por 30, 20 anos os seus contratos com a Sabesp, que ainda é a única estatal que permanece em pé. Né? Num país onde a privatização ela está correndo à torta e à direita, me parece que a estatal, a nível do estado de São Paulo, Sabesp é a única que continua firmada, com as suas mazelas, com as suas deficiências no atendimento, no serviço, mas que também aí presta algum atendimento. Né? A água chega até nós ainda. Claro. E o interessante é que também nós aprendamos a cuidar do que é nosso. Recentemente nós tivemos agora a reforma, né, do pronto-socorro municipal aqui de Cubatão e muito foi falado sobre essa reforma, né, muito foi criticado, muito foi elogiado, mas o que eu tenho a dizer, professor, e acredito que você compactue com a minha ideia, é que nós, seja quem trabalha lá, os profissionais da saúde e quem for atendido, saibam cuidar do patrimônio público. Aquilo pertence ao cidadão de Cubatão. Então, quanto mais nós cuidamos do que é nosso, melhor será o atendimento, melhor serão as condições de atendimento que nós possamos vir a ter. É isso? Guilherme, adensando aí a sua colocação, deve ter questão aí do começo de ano, saiu uma reportagem dizendo que danificaram, houve o vandalismo nos sanitários do Parque Anelinas. É uma coisa pública, é uma coisa feita com dinheiro público. Eu vou lá e causo vandalismo. Eu tenho uma postura meio 880 quanto a isso. Por que muitas vezes eu penso em privatizar alguma coisa? Porque se eu for privatizar, vai ter um ente particular e se eu causar um dano, eu vou ser responsável. Sim.
Agora eu vou lá na coisa pública. Vamos fazer uma algazarra, vamos pichar, vamos quebrar. Por quê? Porque o governo tem dinheiro e vai colocar de novo. Não é assim que funciona. Porque cada vez que eu tenho que repor alguma coisa, sai do seu bolso. Sai do meu bolso. E muitas vezes talvez eu esteja remanejando verbo, orçamento de uma realidade para outra. A consciência é, conserve aquilo que existe, para que ele possa permanecer, para que ele possa ser durável, para que ele possa ter uma qualidade para mim e para as próximas gerações. Tá certo, excelente resposta, tá? Bom, agora a nossa última pergunta, né, que é aquela pergunta um pouco capciosa, né, que a gente gosta muito de fazer. Paulinho, fala pra gente, qual que é a sua ideia para ajudar Cubatão? Lazer, Guilherme. Nós somos uma cidade que não temos absolutamente nada. Vou dar um exemplo. Até os clubes particulares estão desaparecendo. Como nós falamos bastante do Lorena, quando eu me formei no Lorena em 1999, eu lembro que a minha colação de grau, minha formatura ainda foi no antigo clube Guimarães. Está lá fechado, abandonado, com as suas questões. Depois, joguei muita bola, brinquei bastante no Esporte Clube Cubatão. Também já está totalmente remodelado. Okay? Os espaços privados em Cubatão, eles estão desaparecendo. Os espaços públicos não existem. Okay? Me parece que agora estão começando algumas reformas de praça, mas o que eu tenho para as crianças, o que eu tenho para os adolescentes? Aquela região, aquela área, você deve recordar, existia em Cubatão, quando existia a ICTC, Empresa Cubatense de Transportes Coletivos, um ponto final do Circular 5 e do Circular 6. Okay? Ali na chamada Praça do Comércio. E ali atrás existe uma área. Que já pensaram em criar uma concha acústica, um espaço bem interessante, que dá para você criar um espaço dessa maneira. Está lá abandonado, atrás dos camelôs, não se sabe o que se passa ali dentro. Por que não usar esses espaços, esses próprios públicos, para eu criar oportunidades, para que a cidade possa sair, para que as pessoas possam participar, para que as pessoas possam brincar? Vou dar um exemplo. Eu gosto muito do município de Curitiba. Tem os parques. Tive a oportunidade de estar lá, é sensacional, tem professor. Espaços que você pode simplesmente, cara, eu posso pegar uma cestinha de fruta, dá a impressão que é uma coisa boba, uma bolacha, alguma coisa, como no Ibirapuera, São Paulo, e levar minha família ali e brincar e dispersar um pouco. Para o lazer, ele não pode estar implicado necessariamente em dinheiro. Porque um rolê que você dá no cinema, você vai gastar aí R$40 quase. Pipoquinha de cinema, 20, 15 reais. Imagina, você vai guardando isso, você faz outras dinâmicas. A municipalidade, o poder público tem que criar espaços para que eu possa ter lazer. E mais do que isso, espaços, se fala muito em educação integral. Educação integral não pode ser cela. Quando eu digo cela, eu não posso colocar o adolescente, a criança lá, das 8 ou das 7 da manhã às 5 da tarde, dentro de uma sala de aula. Só dentro da sala de aula com giz, luz e saliva. Que outros equipamentos, que outros recursos, que outras dinâmicas, que outros trânsitos eu posso oferecer para que essa criança e adolescente possa crescer como pessoa. Então eu vejo que depois da educação, o lazer, a cidadania são dois motivos ou dois recursos que devem ser bastante incentivados para que se possa criar esses espaços públicos de atividade lúdica para a nossa sociedade. É isso aí, o lazer é de fato de suma importância. Bom, vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. O diretor me deu uma lista de papel com vários nomes. Eu queria saber do que se trata isso, por favor. Da live. Legal. Pessoal, muito obrigado por vocês terem participado aqui. Eu vou colocar um pouco, agradecer nominalmente a Fabiana House, a Vivian Gregório, o Rafael Oliveira, o César Martins, Marcelo Costa, Alessandro Oliveira, Fábio Alexandre, o famoso Nego Binho, Cleiton Viana, Alex Tavares, o Cristiano Santos, Rodrigo Freire, parabéns, Cristiano Gomes, Genaldo Santos, meu querido Genaldo, muito obrigado aí por ter participado da nossa programação, Ivan da Conceição, Leonardo Correia, o Marcos, a Gisele de Oliveira, o Luiz Roberto, nosso querido Raposa, o Maurício e o Écio Carvalho. Pessoal, mais uma vez estávamos aqui ao vivo, contribuindo para Cubatão. Agradeço grandemente pela participação de vocês, por estarem aqui conectados à página Ideias para Ajudar Cubatão. Professor, muito obrigado por ter disponibilizado o teu horário, que a gente que é professor sabe que tempo é dinheiro, literalmente, quase que literalmente, né, professor? Agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua vinda e a sua dedicação de responder as perguntas com muito afinco, com muita contundência, de forma categórica. Fico contente com a possibilidade de
de dinamizar os nossos pensamentos. Agradeço a oportunidade de estar e de partilhar, e com certeza esse é um projeto bastante próspero, que cada um que se sentar aqui, cada um que partilhar, com certeza vai enriquecer bastante para a melhoria da nossa cidade. Muito obrigado a vocês, um abraço e até a próxima, até o próximo projeto Ideias para Ajudar Cubatão. Até breve.